Fala pessoal, beleza? Bora para questões discursivas do PISM, módulo 3, que foi aplicado em dezembro de 25, pessoal. Então, vamos lá, são 5 questões discursivas de matemática e vou fazer bem passo a passo aqui com vocês, tá bom? Vocês podem avançar, tá? Vocês podem avançar aqui, vou deixar separadinho por capítulos, né, aqui no vídeo, no caso as questões, para poder adiantar aí se for o seu caso, tá bom? Bom, sem mais delongas, bora para a primeira questão aqui, pessoal. Questão de número 1, bora para o enunciado. No plano cartesiano abaixo, estão representados o ponto U com coordenadas 6 e 2, a reta R, né, que é essa reta aqui, ó, x menos 3y mais 12 igual a 0, e a reta S, que possui a seguinte equação, 5x mais 3y menos 6 igual a 0. Ok, tem um gráfico, né? Tem um gráfico aqui no caso. Ok, há um ponto Mzão na reta R e um ponto Nzão na reta S, tais que o ponto U é o ponto médio do segmento MN. Então, pessoal, vamos entender aqui. Olha só, aqui está o ponto U, né, que o enunciado falou para nós. O x dele vale 6, né, e o y dele, né, vale 2. Beleza. Esse ponto U, ele é um ponto médio do segmento MN, que é esse segmento aqui, ó, o segmento MN. A questão até ajuda, né, que ele fala para nós, né, com esses dois pontinhos aqui, dois tracinhos, indicando o quê? Que do N até o U, ele é igual do U até o M, ou seja, um ponto médio, tá? Beleza, e outra coisa importante também, que é a reta R, né? Essa reta aqui, ó, ela está indo para cima, e a reta S, que é essa reta que está indo para baixo. Maravilha? Bom, vamos ver o que a questão está pedindo aqui para nós, tá? O itemzinho A. Represente Mzinho e por Nzinho as abscissas dos pontos Mzão e Nzão. E determine as ordenadas desses pontos em função de Mzinho e Nzinho, respectivamente, tá? Ficou meio confuso aqui, né, pessoal? Mas vamos entender por partes aqui. O que acontece? Deixa eu ver vocês aqui. O que acontece é o seguinte. No ponto Mzão, o x dele vai ser o Mzinho. No ponto Nzão, o x dele vai ser Nzinho, tá? E aqui, nós vamos dizer o seguinte, que no ponto M, a ordenada vai ser y, m. E no ponto N, vai ser y, n, tá bom? Então, beleza, a gente já sabe que aqueles caras ali, né, olha só, o M e o N são as abscissas, tá? E, obviamente, o cara aqui do lado são o que? As ordenadas, legal? Então, vamos começar aqui com a reta R. O que eu vou fazer, pessoal? Tem letra A, né, obviamente, né? A reta R, ela possui equação, vamos lá, R, né? A equação dela é o que? É x menos 3y mais 12 igual a 0. Aí, pessoal, o que acontece? Onde está esse x aqui? Eu vou trocar esse carinha por quem? Por mzinho. E o y por y de mzinho, tá? Vai ficar bem tranquilo, tá? Então, vem comigo. Olha só o que vai acontecer. Mzinho menos 3y mzinho mais 12 igual a 0. Aí ele quer representar, né, no caso, essas ordenadas, ou seja, o y aqui em função, né, do mzinho, é só isolar. Né, pessoal, aqui eu vou fazer direto, tá? Eu vou passar para ela, vai ficar positivo, aquela coisa toda, enfim. Você vai fazer as manipulações algébricas, você vai encontrar que o y de m, ele vai ser igual a mzinho dividido por 3, tá? Mais 4. Aqui é só manipulação algébrica mesmo, tá? Você vai encontrar exatamente, né? Exatamente essa expressão aí, ok? Agora, vamos fazer o mesmo procedimento utilizando a reta S, tá? Utilizando a reta S. Vamos escrever aqui, ó, 5x mais 3y menos 6, que vai ser igual a 0.
mesmo procedimento, tá? Onde que está esse x aqui e esse y, eu vou trocar pela abscissa e pela ordenada. A abscissa aqui no caso, né, vai ser o que, gente? 5 nzinho de navio mais 3 y nzinho de navio menos 6 vai ser igual a zero. Novamente, você vai fazer as manipulações algébricas e você vai encontrar que o seu nzinho, ele vai ser o que, ó? 3, opa, negativo aqui no caso, né? Menos 5nzinho dividido por 3, né? Esse cara vai para lá, vai ficar positivo, né? Divide por 3, você soma o quê? Soma mais 2, tá? Então, tá aí resolvido a primeira parte, legal? Ou seja, eu consegui, né, escrever aqui no caso as ordenadas que a questão pediu, ó. Ele pediu determine as ordenadas desses pontos em função de m e n, tá ali, tá resolvido, tá? Itemzinho A, show de bola, beleza, pessoal? Agora, vamos para o itemzinho B. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, né, essas equações aqui e vou colocar numa outra telinha aqui para nós, tá? Apenas para a gente economizar aqui o espaço. Maravilha? Show de bola. Ok, agora o itemzinho B. O itemzinho B ele pediu para nós, né? Eu quero saber, né, quem são esses pares ordenados que representam os pontos M e N. Bom, aqui no caso, pessoal, o que acontece? Eu vou fazer o uso aqui desse ponto U também. O ponto U possui coordenadas o quê? 6 e 2, né? Vamos escrever aqui no cantinho, tá? Ó, itemzinho B de bola. Itemzinho B de bola. Uma coisa importante é que o ponto U possui coordenadas 6, 6 e 2, né? E lembrando, pessoal, que esse ponto U é o ponto médio, né? É um ponto médio aqui do segmento que vai do ponto M até o ponto N, tá? Isso aqui vai ser muito importante para nós aqui, tá? Por quê, professor? Pelo seguinte, gente, se o ponto U é o ponto médio, então quer dizer que se eu somar o N e o M e dividir por 2, tem que dar quanto? Tem que dar 6, porque é o ponto médio. A mesma história aqui das ordenadas, ó. Esse y aqui de baixo, somado com o de cima e dividir por 2, tem que ser igual a 2, tá? Aí, no caso, é conceito mesmo, tá? De ponto médio. Bom, moral da história, pessoal. Moral da história é o seguinte, ó. Veja bem. Vamos escrever aqui em cima, aqui, ó. Se eu somar as abscissas m mais n e dividir por 2, vai ser igual a 6. Se eu somar as ordenadas ym mais yn e também, né, dividir por 2, eu tenho que encontrar quanto? Encontrar 2, legal? Aí, olha só que coisa importante. Essas ordenadas, elas estão em função, né, das abscissas, correto? Maravilha? Aqui, então, pessoal, eu vou fazer o quê? Uma manipulação algébrica, tá? Eu vou até apagar aqui um pouquinho, vou deixar a nossa colinha aqui no cantinho do slide, né? Vou limpar aqui um pouquinho, tá, pessoal? Maravilha, show de bola, tá? Bom, vamos ajustar uma coisinha aqui muito importante para ficar mais simples o nosso entendimento. Esse 2 aqui embaixo, ele está dividindo, vou passar para lá multiplicando direto, tá? Então, onde era 6 aqui, ele vai ficar o quê? 12. Ali é a mesma história, tá? Esse 2 aqui de baixo que está dividindo, passa para lá multiplicando, né? Vai ficar o quê? 4. Ok? Show de bola. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essa equação aqui primeiro, ó. Esse ym mais yn igual a 4, tá? Então, vamos trabalhar com ela primeiro aqui, ó. Nós sabemos, pessoal, que ao somar essas ordenadas, né? Ao somar essas ordenadas, eu tenho um resultado igual a 4. Quem que são esses caras? Bom, ym é mzinho dividido por 3 mais 4 menos 5n dividido por 3 aqui
e mais 2. Tudo aqui, no caso, vai ser igual a 4, legal? Aí veja só que interessante, pessoal. 4 de um lado e 4 do outro, né? A gente pode tranquilamente eliminar esses termos, né? O famoso tchau e benção, legal? Então, o que nós teremos aqui, gente? Teremos o seguinte, ó. Essas duas frações possuem o mesmo denominador, a gente pode juntar em uma fração somente. Vai ficar o quê? Mzinho menos 5nzinho, né? Dividido aqui por 3, né? Que vai ser igual a menos 2, legal? Esse 3 está multiplicando, esse 3 está dividindo, passa por lá multiplicando, de tal forma que nós sabemos que m menos 5n vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 6. Ou seja, pessoal, nesse momento, a gente tem o quê? Tem duas equações e duas incógnitas, né? Nesse instante, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar, né, com um sisteminha de equação, né? Vai ficar assim, ó, nosso sistema de equação, tá? A equação de cima, olha só, m mais n vai ser igual a 12, dividido, e aqui embaixo vai ficar o quê, ó? M menos 5n vai ser igual a menos 6, tá? Eu vou agora multiplicar, né, essa equação aqui de cima, né, vou multiplicar a equação de cima aqui por 5, né? Multipliquei a equação de cima aqui, ó, por 5, e vamos repetir aqui embaixo, tá? Vai ficar assim, ó, 5mzinho mais 5nzinho vai ser igual a 60. E aqui agora, mzinho menos 5nzinho vai ser igual a menos 6. A gente pode somar essas duas equações, tá? A gente pode somar as duas equações de tal forma que teremos que 6m, aqui vai zerar, né, gente? Vai zerar, que vai ser igual a 54. Então, ou seja, o m, ele vai ser igual a quanto? 54 aqui, pessoal, você vai dividir, no caso, por 6, né? Que você vai encontrar um valor igual a quanto? Igual a 9. Então, você já sabe que o mzinho é 9. Se o m é 9, gente, então quer dizer que o nzinho vai ser igual a quanto? Ó, pega a equação de cima ali mesmo. Ó. A equação de cima ali mesmo, né? 12 menos 9, então quer dizer que o nzinho vai ser igual a 3. Ok, eu já sei no caso quanto é que vale, né? Quanto é que vale as abscissas dos pontos, tá? Agora eu tenho que encontrar o quê? As ordenadas. Para você encontrar as ordenadas, né? Elas estão em função das abscissas. Agora ficou tranquilo, né? Agora ficou tranquilinho, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos encontrar primeiramente aqui o nosso ym, né? Professor, o ym, como é que eu encontro? Gente, o ym aqui, ó. Vamos usar a colinha aqui mesmo, ó. Tá aqui a equação dele, ó. Tá aqui a equação dele. Vai ser o quê? Mzinho sobre 3 mais 4, né? O mzinho não vale 9, então vai ficar o quê, ó? 9 aqui por 3 vai dar 3, né? 3 mais 4 aqui, 7. Show? E a nossa outra ordenada, né? Yn, vai ser o quê? Menos 5nzinho sobre 3 mais 2, né? O nzinho vale 3, né? Então, 3 por 3 vai dar 1, menos 5 mais 2 vai dar quanto? Vai dar menos 3. Ou seja, pessoal, a questão, né, o itemzinho B, ele pediu para nós para definir, né, quem que são esses pontos aqui, mn. Para você, no caso, definir esses pontos, você tem que escrever, né, esse ponto com suas coordenadas, né? Aí, olha só, no caso do nosso ponto mzão, que cara de cima ali, ó, ele vai ser quem, no caso, para nós, ó? O mzão, ele possui coordenadas mzinho, que é 9, e o y de mzinho, que é 7. Maravilha? E o nosso ponto nzão, ele possui coordenadas nzinho, que é 3, e a outra é o quê? Menos 3, né? Menos 3 ali, ok? Maravilha, show de bola. Bom, vamos ver o que está pedindo aqui para nós
no restante. Vamos voltar aqui para o enunciado. Depois, pessoal, ele pede aqui para nós, no itemzinho C da questão, ele pede o quê? O comprimento, né, do segmento MN. Né? Bom, o comprimento do segmento, aqui no caso, é tranquilo. Basta você o quê? Calcular a distância entre os dois pontos. Tá? Você vai calcular a distância entre o ponto M até o ponto N. Né? A distância entre dois pontos é tranquilinho de resolver. Né? Tranquilinho de resolver. Opa. Acho que travou aqui e voltou. Pronto. Deu uma travada aqui, pessoal, no programinha aqui, tá? Vamos voltar aqui. Itemzinho C, que nem eu falei. Esse comprimento, tá? O segmento, né, do ponto M até o ponto N, basta você o quê? Calcular a distância entre dois pontos, que é bem tranquilinho, tá? Então, vem aqui, pessoal, itemzinho C agora, para a gente fechar, né, a primeira questão. No caso, pessoal, o segmento M e N, vamos caprichar aqui, tá? Ele é justamente a distância, né, do ponto M até o ponto N, tá? Para você calcular essa distância, né, lá na geometria analítica, você faz o quê? Ó, raiz quadrada, aí você vai fazer o seguinte, ó, raiz quadrada, você pega a diferença, tá, das abscissas, tá, a diferença delas, ou seja, mzinho menos nzinho, você eleva a 2, eleva ao quadrado, mais a diferença das ordenadas, ou seja, ym menos yn, também aqui ao quadrado, legal? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, né, copiar no caso, esses dois pontos e vamos jogar aqui para outra tela, tá? Vamos jogar aqui para outra tela para ficar fácil aqui para nós, né? Ok, pessoal, então vamos lá. A distância, no caso, do ponto M até o ponto N vai ser a raiz quadrada, né? Você vai pegar aqui, no caso, ó, 9 menos 3, vou escrever aqui, tá? Ao quadrado, mais 7 menos 3, ou seja, 7 mais 3 aqui, pessoal, ao quadrado. Você fecha aqui a raiz quadrada, tá? Bom, vai ficar o seguinte, ó. 9 menos 3 aqui, pessoal, vai ser 6, né? Vai ficar 6 ao quadrado. E 7 mais 3 ali, ou seja, 10 ao quadrado. Ou seja, galerinha, a distância entre esses dois pontos, né? Vai ser a raiz quadrada, 10 ao quadrado, 100, 6 ao quadrado, né? 36, ou seja, 136. Esse cara que não tem raiz exata, você pode fazer o seguinte, você pode fatorar, né? A gente vai fatorar esse número ali para ver até quando, né, a gente consegue, tá bom? Então, vamos lá. 136, vamos fatorar aqui. Por 2, que vai dar 68. Por 2, que vai dar 34, né? Por 2 aqui, que vai dar 17. Por 17 aqui, que vai dar 1. Né? Então, ou seja, 2 ao quadrado vezes 34, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 34. Esse 2 aqui, ele vai sair da raiz, tá? Legal? Então, né, o segmento MN, né, esse segmento ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 vezes a raiz de 34. Para caprichar, pessoal, né, no enunciado ali, ele não citou os comprimentos, qual que é a unidade de medida. Para caprichar aqui, vou colocar o seguinte, unidade de comprimento, né, para ficar arrumadinho. Unidade de comprimento, tem unidade de área, unidade de volume. Então, se você encontrar alguma questão, essa sigla, né, essa sigla aqui, UC, ele indica para nós o quê? Unidade de comprimento. Legal? Show de bola. Bom, questãozinha resolvida, tá? Então, vamos para a próxima questão agora. Questão aqui, pessoal, de número 2. Bora para o enunciado aqui. Um robô se movimenta sobre uma malha quadriculada, se deslocando entre os pontos adjacentes dos cruzamentos das linhas de grade dessa malha. Só há dois tipos de movimentação desse robô que pode executar a partir de um dos pontos dessa malha. Deslocar uma unidade sul
ou uma unidade leste, conforme ilustrado na figura 1. Tá. Então ele pode ir ou para baixo ou para o lado, né? Para baixo que é sul, para o lado é leste. Legal. A escolha, né, de cada deslocamento realizado é feita de forma aleatória pelo robô. Itemzinho A. Qual a quantidade de caminhos diferentes que esse robô pode realizar para sair do ponto P, né? Do ponto P e chegar ao ponto Qzão da figura 2. Ok, aqui ele quer sair o quê? Do ponto P e chegar até esse ponto aqui de baixo, né? Bom, tem um ponto R ali que ele nem citou, né, no itemzinho A, então não preciso me preocupar com ele agora, né? O meu foco aqui é o seguinte, o robozinho tem que sair do ponto P e chegar no ponto Q. Gente, isso aqui é uma questão assim, rotineira até para o Enem, tá? Qual que é o passo a passo aqui? Vou fazer bem tranquilo essa questão com vocês, tá? Lembrem que ele está limitado ao movimento, ou ele vai para sul ou para leste, tá? Então eu vou traçar um caminho aqui aleatório, ó. Esse caminho aqui no caso. Opa. Calma aí, pronto. Vou fazer aqui 2 caminhos possíveis, tá? Para vocês entenderem o que eu estou fazendo, tá? Então o primeiro caminho vai ser esse, ó. Sul, 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 leste, leste e leste, né? Então ele chegou, né? Ele chegou aqui no ponto Qzão. Agora eu vou traçar um outro caminho possível, tá? Vai ser esse aqui, ó. Leste, 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 sul, sul e sul. Legal? Então, ou seja, ali eu tenho 2 caminhos possíveis que eu desenhei, tá? Qual que é o pulo do gato aqui dessa questão? Vamos lá, itemzinho A. Eu vou escrever esses 2 caminhos aqui. O primeiro caminho ficou assim, gente, a sequência, ó. Sul, 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 leste, leste e leste. E o outro caminho, né, que eu desenhei ali, ele ficou aqui, gente, ficou aqui, ó, leste, 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 sul, sul e sul. Ou seja, gente, eu posso desenhar vários caminhos. O que eu quero assim que você perceba é que para cada caminho ali no caso, né, eu tive que percorrer assim 6 pedacinhos ali de caminho, certo? Percebam que no primeiro desenho, né, no primeiro diagrama, eu percorri o quê? 3 sus e 3 leste. No segundo foram o quê? 3 leste e 3 sul. Qualquer trajeto que você fizer vai ter sempre o quê? 3S e 3L. Então, peraí. Se eu sempre voltei no caso 3S, né, e 3L, o que eu tenho no caso é somente uma troca. Se eu tenho somente uma troca, né, dessas letras, quer dizer que eu tenho uma permutação. Se eu tenho no caso uma permutação e obviamente, né, essa permutação aqui ela está repetindo, então quer dizer que eu tenho uma permutação com repetição. Então, pessoal, aqui para o itemzinho A, eu quero, no caso, né, a quantidade de caminhos, né, quantidade de caminhos diferentes, né, quantidade de caminhos diferentes, basicamente é o que? É uma permutação que eu tenho que fazer, uma permutação, né, que eu tenho aqui 6 elementos, ou seja, 6 fatorial, de tal forma que é uma repetição aqui, né, o S repete 3 vezes, então o que? 3 fatorial, e o L também repete 3 vezes, ou seja, 3 fatorial também, né? Então, bom, vamos resolver esse negócio, né? Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui vai ficar o quê, ó? 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Eu vou, né, agora fazer o seguinte, ó. Esse de cima com o de baixo a gente pode tranquilamente eliminar, tchau e benção, né? E outra coisa importante aqui embaixo, ó. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Com 6 de cima, cancela. Então, vai restar o que para nós? 5 vezes 4, que é 20. Ou seja, pessoal, né, a quantidade de caminhos possíveis aqui que nós temos, né, essa permutação vai ser igual a quê? Igual a 20, tá? Então, tá aqui a nossa resposta, né? Itemzinho A, né, a gente encontrou o quê? 20. Maravilha? Agora, vamos para o itemzinho B. Qual é a probabilidade desse robô passar pelo ponto, né? Opa, agora, gente, ele tem que passar pelo ponto R, tá? Ele tem que passar agora pelo ponto R dessa malha, né? Ao deslocar do ponto P até o ponto Qzão da figura 2, justifica a resposta. Bom, então, pessoal,
O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que fazer um outro desenho aqui do ponto P até o ponto R, tá? Vamos simular aqui no desenho, tá? Vou tentar copiar essa figura aqui para um outro slide. Opa! Vou copiar aqui para um outro slide. Pronto. E vamos lá. Vamos riscar aqui novamente, tá? Então, veja só. Eu tenho que passar pelo ponto R. Legal? Eu tenho que sair do ponto P e chegar no ponto R. Eu vou fazer aqui um caminho, tá? Então, o caminho inicial vai ser esse, ó. Vai ser leste, leste e sul. Beleza, cheguei no ponto R. Agora eu tenho que fazer o quê? Continuar o trajeto para chegar no ponto Qzão. Aí eu vou continuar sul, sul e leste, tá? Então vamos rascunhar esse negócio aqui, ó. Para que eu saia do ponto P e chegue, né, no ponto R, o caminho, né, que a gente esboçou aqui foi qual? Ficou o seguinte, ficou leste, leste e sul. Ou seja, pessoal, do ponto P até o ponto R, né, a gente tem uma permutação aqui, né? Tem permutação o quê? 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 1 fatorial. Que isso aqui, no caso, vai ser o quê? Ó? 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 1. Moral da história, gente, vai ser igual a 3, esse negócio. Então, ou seja, do ponto P até o ponto R, 3 caminhos possíveis. Agora, vamos continuar aqui, né? O nosso trabalho. Agora, do ponto R até o ponto Qzão, a gente fez um esboço, que foi o que, pessoal? S, S e L, né? Maravilha. Então, mesma história. O que nós temos aqui, ó? Nós temos 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 1 fatorial, né? Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 1, né? Novamente, igual a 3, tá? Aí, qual que é a ideia agora, gente? O que a gente tem que fazer? Vamos pensar o seguinte, olha só. Quando a gente saiu, né, do ponto P até o ponto R, a gente encontrou um total de caminhos possíveis igual a quanto? Igual a 3. Legal? E do ponto R até o ponto Qzão, 3 também. Então, ou seja, nesse momento, a gente tem que utilizar o princípio fundamental da contagem. Professor, como assim? Ó, vem comigo, pessoal. O princípio fundamental da contagem vai ficar assim. Do ponto P até o ponto R, é 3. Legal? Cadê? Vai ser igual a 3. E do ponto R até o ponto Qzão, 3 também. Porque você tem que pensar aqui o seguinte. Para cada caminho que você faz do ponto P até o ponto R, para cada caminho, há 3 caminhos possíveis do ponto R até o ponto Q. Então, quer dizer que a quantidade de caminhos do ponto P até o ponto Qzão passando por R vai ser igual a 9. Só que a questão pediu o quê? A probabilidade. Meu amigo, probabilidade aqui é o seguinte, é o que você quer que aconteça, ou seja, 9 sobre o que você tem. Ou seja, a probabilidade que no caso é 9 sobre 20. Legal? Porque o total de caminhos possíveis ali, né? O total é 20, certo? Porém, passando pelo ponto R é 9. Então, a probabilidade é o quê? É 9 por 20. Beleza? Deixa a fraçãozinha ali e está pronta a questão. Legal? Então, agora vamos para a próxima questão, questão de número 3. Então, vamos lá, pessoal. Questãozinha 3, questão de sisteminha, né? Vai dar um trabalhinho, mas tudo bem, bora lá. Questão 3. Em uma praça de pedágio, os valores cobrados para motos, automóveis de passeio e caminhões são números inteiros. Ok, isso aqui já ajuda bastante. Já sei que não tem vírgula, maravilha, né? Quem que não tem vírgula, pessoal? Os valores, obviamente, né? Moto, automóvel, passeio de caminhão também vai ser o número inteiro. Não tem assim meia moto, não. Tem uma moto, 2, 3, assim por diante. Maravilha. Um fiscal conferiu os dados relativos às quantidades de veículos e os respectivos valores arrecadados pelos operadores das cabines 1 e 2 por um período de 5 minutos de operação, a saber. Cabine 1, 2 motos,
5 automóveis de passeio e 3 caminhões, valor recolhido, R$ 48,00. Cabine 2, 6 automóveis, né, de passeio e 2 caminhões, valor recolhido, R$ 40,00. Ok. Aí, vamos lá. Itemzinho A. Elabore um sistema de equações lineares que modele as informações obtidas dos dados registrados pelos operadores das cabines 1 e 2, representando por x, y, z, né? X, y, z, os valores cobrados para motos, automóveis de passeio e caminhões, respectivamente. Maravilha. Então, vamos lá, gente. No caso aqui para nós, né? O x aqui são motos, tá? O x aqui são motos. Vou colocar um x aqui. Automóveis de passeio vai ser o que? Y. E os caminhões serão o que? O Z. Ok. Bom, vamos rascunhar aqui então. Eu vou copiar o slide daqui a pouquinho, tá? Então, da cabine 1, o que nós temos? Ó, 2x mais 5y, né? Mais 3z vai ser igual a 48. Tranquilo. E na cabine 2, teremos o quê? 6 automóveis de passeio, né? Ou seja, 6y e mais 2z, z é caminhão, né? Vai ser igual a 40. Bom, então tá aqui o nosso sisteminha, né? O sistema de equação que a questão pediu, tá? Não tem muito o que inventar aqui não, tá, pessoal? Aqui você já tem um sistema de equação, tá? São 2 equações somente e tá aí. Itemzinho A foi tranquilo para a pessoa pontuar mesmo. Legal? Agora itemzinho B. A partir do sistema formulado no item A, expresse os valores para moto, né, que é moto X, e para caminhão, que é o Z, em função do valor cobrado por automóvel de passeio, que é o Y. Ou seja, basicamente a gente vai ter que, no caso, isolar, né? Isolar uns termos aí, tá? Então, eu vou copiar, né, o sistema de equação que temos aqui, copiar para uma outra telinha aqui para nós, tá? Aqui agora vai ser o itemzinho B da questão. Lembrando, né, ele quer no caso expressar o valor de x e y, todos eles em x e z, todos eles em função de y, tá? Então a gente tem que isolar o y, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos trabalhar com essa aqui primeiro, tá? Essa equaçãozinha aqui, essa que está menorzinha, tá? Vamos começar por ela, tá bom? Ok, eu já sei então, pessoal, daqui, ó, 6y mais 2z é igual a 40, tá? Vamos isolar. 2z vai ser igual a 40 menos 6y. Esse 2 está multiplicando, passa por lá dividindo. Então, z vai ser igual a 20, né? Vai ser igual a 20 menos 3y. Legal. Eu já tenho aqui no caso, né? A quantidade de caminhões em função da quantidade de veículos de passeio. O caminhão é o Z e o Y é o veículo de passeio, tá? Agora, eu vou trabalhar com a outra equação ali, né? A outra equação, que é 2x, tá? Vamos lá, ó. 2x mais 5y mais 3z vai ser igual a 48. Lembrando, pessoal, que esse z, né? Esse z aqui, ó, a gente isolou anteriormente, vamos trocar ele também, tá? Então, vamos continuar. 2x, x é a moto, né? Mais 5y, mais 3 vezes z, né? O z aqui no caso é 20, menos 3y, que vai ser igual a 48. 2x mais 5y, chuveirinho, chuveirão, ou seja, mais 60 menos 9y, que vai ser igual a 48. A gente tem que isolar o x, tá, pessoal? Então, teremos o seguinte, ó, que o 2x aqui no caso, vamos lá, menos 4y mais 5y vai dar menos 9, né? Com mais 5 vai dar menos 4. Passa para lá, vai ficar o quê? Mais 4. Então, vai ficar 4y positivo, tá? 48 aqui, menos 60, vai ser igual a menos 12.
Ou seja, esse 2 está multiplicando, passa para lá dividindo, então o x vai ser igual a quanto? 2y menos 6. Então, beleza. Eu já achei que no caso, tanto o x, né, quanto o z em função de y, né? O x aqui é motos, o z aqui no caso são os caminhões, y aqui no caso são os veículos, né, de passeio. Foi isso que ele pediu no itemzinho B aqui para nós, tá? Ok. Agora, vamos para o itemzinho C. Vamos olhar com calma aqui. O operador da cabine 3, por sua vez, informou ter recolhido R$ 51,00, né, no período considerado, relativos ao pedágio pagos por 4 automóveis de passeio e 4 caminhões. Legal? Então, bom, automóveis de passeio aqui, lembrando que é o nosso y, né, ou seja, 4y mais 4z, ele está falando para nós que vale quanto? Vale 51, né? Está falando para nós ali, certo? Ok, porém não soube dizer a quantidade de motos que passou, né, por sua cabine. A informação apresentada pelo operador da cabine 3 está correta? Justifique sua resposta, tá? Ok, pessoal, vamos entender com calma aqui o que está sendo pedido para nós, né? Ele falou que passou, no caso, 4 carros, né, 4 caminhões, e não soube, né, dizer a quantidade de motos, né? Enfim, de tal forma que ele arrecadou aqui no caso R$ 51,00, tá? Aí qual que é a ideia aqui no caso? Ó, deixa eu ver vocês aqui. O que acontece? É aquela história. A quantidade, né, de motos não pode ser valor quebrado, ou é 1, 2, 3, enfim, é um número natural aí, tá? Ok, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar equacionar esse negócio, tá? Vou tentar equacionar isso aqui, certo? Vamos pegar um outro slide aqui. Deixa eu copiar umas informações importantes. Vou copiar por aqui primeiro. Vamos jogar nesse slide de cá. Aqui também eu vou usar essas informações aqui, tá, pessoal? Que a gente... Pronto. Ctrl C, Ctrl V. Ok, rodar para cima aqui. Ok, maravilha. Beleza, pessoal. Ele falou para nós que 4z mais 4y é igual a 51. Então, vamos acrescentar aqui, ó. 4y mais 4z vai ser igual a 51, tá? Beleza. O x aqui, pessoal, ele representa para nós uma quantidade de motos, né? Ele vai representar a quantidade de motos aqui para nós, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos trocar esse y ali. Vamos trocar, né, uns termos aqui, né? Vai ficar assim, ó. Se eu não conheço aqui, no caso, a quantidade de motos, vou colocar um azinho na frente aqui, tá? Então, vai ficar assim. Azinho x mais 4 vezes o y. Acho que o x a gente pode trocar, né, pessoal? Azinho vezes 2y menos 6 mais 4y mais 4z. O z, pessoal, aqui no caso, é 20 menos 3y, que vai ser igual a 51. Então, gente, o que eu quero fazer aqui no caso? Eu quero tentar isolar esse azinho, tá? Por quê? Vamos voltar ao enunciado rapidinho. Por exemplo, aquele azinho, ele vai indicar para nós um valor, o valor da moto, correto? O x é a quantidade de motos, tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês? Se eu conseguir encontrar uma expressão de tal forma que essa expressão indique que esse azinho aqui seja um número inteiro, né, um número natural, então, de fato, aquela afirmação está correta. Caso contrário, aquela informação não pode estar correta, tá? Agora, aqui é parte algébrica, tá, pessoal? Eu vou tentar isolar o azinho.
aparentemente teremos uma fraçãozinha aqui, tá? Então, vamos continuar aqui, tá? Vou aplicar aqui vamos lá. Aqui eu não vou fazer nada, não. Eu vou aplicar um distributivo, mas não convém, não. Vou repetir isso aqui, tá? Azinho, que multiplica 2y menos 6, mais 4y. Agora aqui, sim, um chuveirinho e um chuveirão. Mais 80 menos 12y, que vai ser igual a 51. Azinho, que multiplica 2y menos 6, né? Vamos lá. Menos 2y mais 4y, que vai ser, no caso, menos 8y. Menos 8y, né? Mais 80, que vai ser igual a 51. Eu vou jogar esses carinhas aqui, ó, pro outro lado, tá? Então, a gente vai ter o que nesse negócio? Azinho, 2y menos 6, vai ser igual a... bom, esse 8y aqui negativo passa para lá e vai ficar positivo, tá? 8y, certo? Aqui, ó, 51 aqui, pessoal, menos 80, né? Vai ser o quê? Vai ser menos 29. Show de bola. Agora que vem o pulo do gato. Gente, olha só o que eu vou fazer. Que nem eu comentei com vocês. Se esse carinha aqui, se esse Azinho, ele for um valor, né, um valor inteiro, que nem enunciado ele fala para nós, ó, número inteiro, tá correto. Caso contrário, tá errado, tá? Então, vamos lá. Azinho, que vai ser igual a 8y menos 29 dividido por 2y menos 6. Bom, como é que eu vou interpretar esse negócio? Gente, vamos dar uma roubadinha aqui nessa questão, tá? Olha só, eu vou induzir que é o erro. Olha só que interessante. Se ao invés de menos 29, que fosse menos 24, poxa, fica fácil entender que esse negócio aqui seria igual a quanto? O de cima aqui, ele é o quê? 4 vezes de baixo. Aí estaria correto. O Azinho, né, um valor inteiro, bonitinho. Só que não é menos 24, é menos 29. Por conta disso, pessoal, né, como aqui no caso, ó, 8y menos 29. Um exemplo, tá, gente? Ele é diferente de 4 vezes 2y menos 6. Pelo fato de ser diferente, né, esse Azinho aqui no caso, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Se ele não pertence ao conjunto dos números naturais, né, então quer dizer o quê? Que aquela afirmação, né, no caso, ela está o que? Está errada, tá bom? Ela está errada, aquela informação ela está incorreta. Beleza, pessoal? Eu acho que esse itemzinho foi um pouco mais chato, né, de resolver, né, mas enfim, o caminho é esse mesmo aí, tá bom? Bom, vamos agora à próxima questão. Questão de número 4. Então, vamos lá. Em um estudo sobre o crescimento de uma cultura de bactérias, observou-se que o percentual Pzão de crescimento dessa população decai com o tempo de forma logarítmica, segundo a função do tipo. Aqui está a função, né? A função logarítmica, maravilha. Sendo t o tempo, em minuto, né? Contado a partir do início de observação. Bzinho aqui é a base do logaritmo e K é um parâmetro constante. No plano cartesiano abaixo, no caso aqui do lado, né? Está representado o gráfico dessa função. Aqui está o gráfico, maravilha. Itemzinho A. Determine o valor da base Bzinho, do parâmetro K, da definição da função Pzão. Ok, pessoal, vamos olhar o gráfico aqui primeiro, né? Aqui, no caso, esse gráfico, ele descreve o comportamento dessa função, né? E aqui a gente tem alguns pontos, né, que a gente pode utilizar como referência, tá? Esse primeiro ponto aqui, ó, ele possui aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, tá? Quais são as coordenadas desse primeiro ponto? Ele está sobre a reta vertical, certo? Então, quer dizer que a abscissa dele é 0 e a ordenada dele vale 50.
E o outro ponto, né, que nós temos ali é esse carinha aqui, ó, cuja abscissa dele, ó, vale 6 e a ordenada dele vale 40. Então, a partir, né, dessa informação aqui que a gente vai trabalhar. Tá, vou copiar também aqui a função, que é essa aqui, ó, Pzão de t vai ser igual a 60, vai ser igual a 60 menos 10 vezes o log, né, essa base aqui, bzinho, e logaritmando dele é o t mais o k. Ok, agora eu vou copiar, né, essas informações aqui também, copiar e jogar num outro slide aqui, tá? Para a gente poder trabalhar com espaço. Maravilha? Ok. Vamos lá, gente, itemzinho A. Veja bem, pessoal, aqui no caso, no ponto, esse aqui é o t e esse carinha aqui, gente, vai ser o pzão de t, tá? Só para ficar claro aí para vocês que o primeiro aqui, né, a abscissa é o t e a ordenada é o p de t, legal? Então, vamos trabalhar com esse primeiro ponto, primeiro aqui, tá? Para o primeiro ponto, ou seja, para 0 e 50, a gente tem o quê? A gente tem que o tempo aqui é 0, né? E o p de 0, obviamente, vai ser igual a 50, legal? Ok, então vamos lá. Pegar a nossa função, né? P de 0 vai ser igual a 60 menos 10 vezes o log. O t aqui, gente, é 0, né? Mais a constante k, eu não sei quem que é, na base bzinho. Bom, vamos lá. O p de 0, ele vale 50. Então, 50, que vai ser igual a 60 menos 10 vezes o log de k na base bzinho. Esse 50 aqui, pessoal, esse 60 está positivo, passa para o negativo, tá? Então, vai ficar assim, ó, menos 10, que vai ser igual, né, a menos 10 vezes o log de k na base bzinho. Gente, menos 10 de um lado, menos 10 do outro, né? Isso aqui vai ser igual a 1, né? Então, o quê? 1, que vai ser o log de k na base bzinho. Quando você aplica a definição aqui de logaritmo, né? Ou seja, você pega a base, você eleva, né? Você eleva aqui no caso ao logaritmo, ele vai ter que ser igual ao seu logaritmando. Ou seja, bzinho, pessoal, bzinho aqui no caso, cadê? Ó, bzinho aqui no caso elevado a 1 tem que ser igual a k. Bom, eu não sei quanto é que vale o bzinho não, mas eu sei que o bzinho aqui, ele vai ser igual àquela constante k, legal? Então, vamos grifar aqui, ó. Eu já sei que o bzinho aqui é igual a k, ok? Agora, vamos trabalhar com a segunda parte aqui, né? No caso, o segundo ponto, né? O segundo ponto aqui, para a gente tentar, né, encontrar quanto é que vale o bzinho e o k, que a questão pediu, tá bom? No caso, nosso segundo ponto, que é o 6 e o 40. Daqui, gente, a gente sabe o seguinte, que o t aqui vale 6, tá? E o p de t vale 40. Vou apagar, tá? Um pouquinho aqui, pronto. E vamos reescrever, tá? Vamos reescrever esse negócio. Vai ficar assim, gente, ó. P de 6, que vai ser igual a 60 menos 10 vezes o log de quanto, gente? O t aqui, pessoal, o t aqui ele vale 6, tá? Mais a constante k na base bzinho. Opa! Mais a constante k na base bzinho. Bom, agora a gente pode trocar, né? Deixa eu apagar esse restante aqui. A gente pode trocar alguns elementos, tá? O p de 6 aqui, né? Deixa eu só corrigir aqui. Esse p de t aqui, eu já posso colocar um p de 6 ali em cima, tá? Para ficar mais organizado. O p de 6, pessoal, ele vale 40, tá? Que vai ser igual a 60 menos 10
vezes log. Gente, vamos pensar o seguinte, o bzinho aqui, ele é igual a k, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? 6 mais a constante k na base k. Beleza? Maravilha? Então, vamos lá. Esse 60 tá positivo, passa para o negativo. Vai ficar o quê? Vai ficar menos 20. Menos 20, que vai ser igual a menos 10 vezes log de 6 mais k na base k. Ok, pessoal? Esse menos 10 aqui, pessoal, tá negativo, né? Passa para lá também negativo, certo? Mas, enfim. 20 aqui dividido por 10 vai ser igual a 2. 2 que vai ser igual ao log de 6 mais k na base k. Aí, pessoal, aqui é o seguinte, a gente vai aplicar a definição de log nesse negócio. Vamos copiar por outra telinha, mas professor, no dia não tem espaço para fazer esse montão de coisinha aí. Bom, aqui, pessoal, estou fazendo bem passo a passo mesmo para vocês, tá? Aquela história, você vai ter que aplicar a definição de log. Pega a base do log, eleva ao logaritmo, tem que ser igual ao seu logaritmando, tá? Aplicar a definição de log nesse negócio. Então, você vai ter o seguinte, que k elevado a 2 vai ser igual a 6 mais k. Legal? Opa, apareceu para nós aqui uma equação do segundo grau, né? Calcula o deltinha maroto, né? É b ao quadrado menos 4ac, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6, né? O deltinha maroto vai ser o quê? 1 mais 24, que foi igual a 25. Bom, agora, pessoal, não é o x, tá? A gente está encontrando o k. O k, pessoal, vai ser igual ao quê? Ao menos b, ou seja, vai ser igual a 1 mais ou menos raiz de 25, ou seja, mais ou menos 5 sobre 2. Vou fazer direto aqui, tá, pessoal? Daqui nós temos a seguinte situação. O K1, 1 mais 5, 6 dividido por 2, 3. E o K2 aqui no caso, 1 menos 5, menos 4 dividido por 2 vai ser igual a menos 2. Nesse momento, é muito importante, né, a gente pensar o seguinte, tá? Que essa base aqui, né, gente, essa base aqui, ela, enfim, na definição de log, a gente tem que ficar atento com o sinal, tá? A gente tem que ficar atento ali com, né, e assim, a base, ela tem que ser maior do que 1, certo? E não pode ser negativa. Diante disso, nós sabemos que a nossa constante, né, a nossa constante k, que é igual a bzinho, que é igual a 3, tá? Então tá aí, ó. Tanto a constante, né, o parâmetro k, quanto o bzinho, todo mundo aqui vai ser igual a 3 e tá resolvido, legal? Então a gente pode até reescrever, né? Reescrever aquele log. Ficaria assim, P de T, se eu não me engano, né? Vai ser igual a 60 menos 10 vezes o log de T mais 3 na base 3, né? A gente pode até reescrever aqui, no caso, essa função logarítmica, tá? Aí, vamos lá, pessoal. Agora aqui, ó, itemzinho B. Em quantas horas o percentual de crescimento dessa população de bactérias se reduz, né, a 10%, tá? Então, aquele pesão ali, gente, para nós já é em porcentagem, né? Então, a gente já pode trocar aqui, tá? Esse pesão ali por 10, tá? Então, vai ficar assim, ó, 10, que vai ser igual a 60 menos 10 vezes o log de T mais 3 na base 3. 60 positivo, passa para o negativo, vai ficar o quê? Menos 50, que vai ser igual a menos 10 vezes o log de T mais 3 na base 3, tá? Eu vou copiar, né, isso aqui para a gente continuar na outra telinha.
Opa. Calma. Pronto. Agora a gente pode continuar por aqui, tá? Esse menos 10 está multiplicando, passa para lá dividindo, vai ficar o quê? 5, né? 5 que vai ser igual ao log de t mais 3 na base 3. Novamente, você vai aplicar o quê? A definição de log. Pega a base do log, eleva o logaritmo para ser igual ao logaritmando, tá? Pega a base do log, eleva o logaritmo, tem que ser igual ao logaritmando, tá? Então, 3 elevado a 5, que vai ser igual a t mais 3, né? Gente, t elevado a 5 no caso 3, né? Perdão, 3 elevado a 5 é 3 multiplicado por 3 5 vezes, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, fazer um rascunho rápido aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3, aqui, ó, por aqui, 9 vezes 9, 81, vezes 3 aqui no caso, 243, tá? Então, ou seja, 3 vai dar 5, 243, tá? Então, teremos que 243 vai ser igual a t mais 3. Passa para lá, né? Vamos isolar esse t, vai ficar o quê? 243 menos 3, que é igual a t. Esse tempo aqui, né, o enunciado falou que está em minutos, ou seja, 240 minutos. E a questão pediu o quê? O tempo em horas. Ô, pessoal, 240 minutos aqui, você divide por 60, né? Você vai encontrar o quê? 4 horas. Que está aqui a nossa resposta correta. Beleza? 4 horas para a população aí, né, se reduzir a 10%. Beleza, pessoal? Questãozinha resolvida, tá? Então, bora agora para a nossa última questão, questão 5 na tela. Bora para o enunciado aqui. Considere as retas R, mais uma questão de geometria, né? Geometria analítica aí para nós. Reta R e reta S, né? Eu não vou ler elas aqui não, tá? No plano cartesiano, sendo A um parâmetro real. Ok. Itemzinho A. Para qual valor de A as retas R e S são paralelas? Itemzinho B, o valor de A para que R e S sejam coincidentes, né? Enfim, pessoal, vamos lembrar uma coisa importante aqui. Quando eu falo que as retas são paralelas, quer dizer que elas possuem a mesma inclinação. Porém, elas vão seccionar, vão cortar em locais diferentes o eixo vertical. Moral da história. Se eu tenho a mesma inclinação, quer dizer que eu tenho o quê? O mesmo coeficiente angular. Beleza? E se elas têm que cortar em locais diferentes no eixo vertical, elas têm que possuir o quê? Coeficiente linear diferente, tá? Então, o coeficiente angular vai ser o mesmo? Vai. O linear vai ser o quê? Diferente, tá? Bom, aproveitando aqui, que são retas, no caso, coincidentes? São retas que ocupam o mesmo local no espaço. Elas possuem tanto a mesma inclinação quanto o local que elas vão cortar no eixo Y, que é o eixo vertical, tá? Bom, vamos fazer aqui o itemzinho A e B, depois a gente vai com calma o itemzinho C, tá? O que acontece, pessoal? Essas equações aqui estão da forma geral. Eu vou tentar escrevê-la na forma reduzida. Por quê, professor? Porque a forma reduzida, ela já fornece para nós aqui justamente o que? O coeficiente angular e o linear. É do tipo o seguinte, para quem não lembra, vai ficar assim, y, que vai ser igual a mzinho x mais nzinho, tá? De tal forma que, olha só, esse mzinho aqui, ó, ele vai representar o coeficiente angular. Legal? Ele representa aqui para nós o coeficiente angular. De passo que esse nzinho aqui de cima, ele representa para nós o coeficiente linear, tá bom? O coeficiente linear. Beleza. Agora eu vou reescrever as equações ali, tá? Vamos começar, pessoal, pela equação da reta R. A equação da reta R. O que nós temos ali na equação da reta R? Olha só. Vamos lá. Eu tenho Azinho
mais 2 vezes x mais 4y mais 4, que vai ser igual a 0. Então, eu tenho que reescrever, né, para ficar na forma y é alguma coisa x mais uma beiradinha de qualquer coisa, tá? Então, eu tenho que isolar o y, beleza? Então, vamos isolar esse cara aqui, ó. Eu tenho que isolar esse elemento, tá, gente? Eu tenho que isolar esse carinha aqui, legal? Então, vamos lá. Essa parcela vai ficar negativa, tá? Então, eu vou fazer direto aqui, pessoal. Tá? Aliás, vamos passo a passo. 4y, que vai ser igual a menos azinho mais 2, que multiplica x menos 4. Esse 4 aqui está multiplicando, né? Passa para lá dividindo, ou seja, y, que vai ser igual a menos azinho mais 2, que multiplica x, divide isso aqui por 4, legal? Menos 4 dividido por 4 vai ser o quê? Menos 1. Então, beleza. Eu já tenho aqui no caso, né, a equação da reta R da forma reduzida, tá? Ok, de tal forma que, vejam só, pessoal, vejam só que interessante. Isso aqui, ele representa o que para nós? Ele representa justamente o coeficiente angular da reta R. De passo que esse outro elemento aqui, ele representa para nós o quê? O coeficiente linear da reta R. Vai ser importante para nós aqui do ponto de vista de nomenclatura, tá? Beleza, agora vamos trabalhar com a reta S. Vamos para a reta S aqui, pessoal. A reta S possui equação geral 2a mais 1, que multiplica x mais azinho mais 3, que multiplica y mais 5, igual a 0. Mesma história, eu tenho que isolar o y, né? Então, teremos o seguinte, ó, que azinho mais 3 vezes y, que vai ser igual a menos 2azinho mais 1, que multiplica x, menos 5. Vamos isolar agora. Y, que vai ser igual a menos 2azinho mais 1, que multiplica x. Esse cara aqui, o azinho mais 3 está multiplicando, passa para lá dividindo, vai ficar o quê? Azinho mais 3 aqui, né? No denominador. Menos 5 dividido por azinho mais 3. É aquela história, né? Essa expressão aqui, ó, esse carinha aqui completo, ele indica o que para nós? Ele indica justamente o coeficiente angular da reta S. E esse outro elemento, ficou um pouquinho bagunçadinho, não tem perigo, ele representa para nós o quê? O coeficiente linear da reta S, tá? Agora sim, a gente pode tentar, né? A gente pode tentar resolver aqui a questão, legal? Beleza, vamos lá. Para que elas, né? O itemzinho A aqui, vamos lá, o itemzinho A. Para que as retas sejam paralelas, né? Aquela história. O coeficiente angular tem que ser o mesmo e o linear tem que ser diferente, tá? Então, eu vou copiar aqui, jogar na outra telinha, para tentar ficar um pouquinho melhor. Opa, tá um pouquinho bagunçadinho, não tem perigo não. Tá? Então, vamos lá. No itemzinho A aqui da questão, temos uma condição importante para que elas sejam paralelas. O MR ele tem que ser igual ao nosso MS, tá bom? Deixa eu apagar mais um pouquinho aqui. Esse aqui eu não preciso mais por enquanto, tá? Vou deixar somente ali a forma reduzida aqui, tá? Para a gente pegar com uma colinha aqui na questão, tá? Beleza. E outra coisa importante é o seguinte,
A segunda verificação é que os coeficientes lineares, eles têm que ser o quê? Tem que ser diferente um do outro, tá? O NR tem que ser igual ao quê? Diferente do NS. Vamos lá, gente. Quem que é o MR aqui? O MR vai ser o quê? Menos Azinho mais 2, que divide, né? Divide aqui por 4, certo? Tem que ser igual ao carinha de baixo ali. Menos 2Azinho mais 1, dividido por Azinho mais 3, tá? Então, vamos multiplicar cruzado esse negócio ali. Multiplicar cruzado, você vai encontrar o seguinte, ó. Aí outra coisa, esse negativo de um lado do outro, nem precisa se preocupar, nem vou preocupar com o negativo ali não, tá? Azinho vezes Azinho vai ficar o quê? Azinho ao quadrado, Azinho vezes 2, 2Azinho, 3 vezes Azinho, a gente repete aqui embaixo, 3 vezes 2, 6. Agora aqui, ó, 4 vezes 2Azinho vai ser o que? 8Azinho mais 4. Ó, apareceu aqui para nós a equação grau 2. Vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Vai ficar assim, ó, Azinho ao quadrado, 2Azinho mais 3Azinho, 5Azinho, menos 8Azinho, ou seja, menos 3Azinho, certo? 6 aqui, menos 4, 2. Ok? Então, calculando, né, o delta aqui maroto, você vai encontrar o seguinte, ó. 3 ao quadrado aqui, né, ou seja, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2, né? Menos 3 ao quadrado, 9, né? 9 aqui, no caso, menos 8 vai ser igual a 1. O Azinho, não é x, tá? É o Azinho aqui no caso, vai ser o quê? Menos Bzinho, ou seja, menos 3 vezes menos 1 vai ser igual a 3, mais ou menos 1 dividido por 2, tá? Ok. Aqui eu tenho duas respostas possíveis, tá? O Azinho 1, ele pode ser, vamos lá, 3 mais 1, 4 por 2 vai ser igual a 2. E o Azinho 2 aqui vai ser o quê? 3 menos 1, 2 por 2, 1. Essa, no caso, pessoal, é a nossa primeira verificação. Agora, a gente tem que ir para outra verificação, que a outra verificação, ela vai ser por parte de quê? Por parte dos coeficientes lineares, né? O NR tem que ser diferente do NS. O NR aqui, no caso, ele vale menos 1. Tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente do NS. O NS é o quê? É menos 5 dividido por Azinho mais 3. Bom, agora eu já posso apagar, né? Apagar esse rascunho aqui de baixo, tá? Multiplica cruzado esse negócio, né? Vai ficar o seguinte, menos Azinho menos 3 tem que ser diferente aqui no caso, diferente de menos 5. Ok, pessoal. Passo o Azinho para lá, menos 5 para cá, né? Você vai ter o seguinte, que 2 tem que ser diferente de Azinho ou que Azinho tem que ser diferente de 2. Então, ou seja, da primeira verificação que nós fizemos, né, da primeira análise, que é essa aqui, ó, a gente encontrou os possíveis resultados, 1 ou 2. Na segunda verificação, que ela foi um pouquinho mais restritiva, a gente viu que ele não pode ser 2. Diante disso, o Azinho aqui para nós, né, para que as retas elas sejam, no caso, paralelas, o Azinho aqui no caso, ela tem que ser igual a 1. Tá bom? Tá resolvido aqui o itemzinho A da questão. Tá? Agora é o seguinte, para que as retas no itemzinho B agora, hein, elas sejam coincidentes, deixa eu ver vocês aqui. Gente, para ser coincidente, elas têm que percorrer juntos. Por exemplo, aqui, ó, tem duas canetas, elas representam, no caso, duas retas. Aqui, ó, elas estão paralelas, tá? Elas nunca se encontram, elas possuem a mesma inclinação, tá? Então, ou seja, à medida que eu vou reduzindo, né, aproximando aqui no caso, né, ou seja, a distância entre elas, quer dizer que o coeficiente linear vai ficando idêntico. Então, para que elas sejam, aqui no caso, coincidentes, ó, uma reta exatamente sobre a outra, para que elas sejam coincidentes, elas têm que manter o mesmo coeficiente angular e também o mesmo coeficiente linear, tá bom? Então, esse aqui vai ser o critério, vai ser a condição aqui para que a gente possa resolver, tá bom?
Bom, vamos lá, gente. Vou até aproveitar, né? Esse slide nosso aí, tá? Que vai mudar umas coisinhas aqui para nós, tá? Mudar pouca coisa, tá, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte, que nem eu falei, o coeficiente angular tem que ser o mesmo, a inclinação tem que ser a mesma, tá? Tem que ser a mesma. Beleza. Quando a inclinação é a mesma, o Azinho pode ser tanto 1 ou 2. Ok. Agora, o que vai mudar aqui para nós? Vai mudar justamente essa condição aqui, ó. Os coeficientes lineares, eles têm que ser o que agora? O mesmo. Não pode ser diferente, tem que ser o que? Igual. Então, onde está com esse sinalzinho diferente, eu vou trocar todo ele por igual. Então, estou aproveitando aqui, né, o itemzinho A. Estou aproveitando aqui, né, o itemzinho A aqui como continha, tá? Ó, ou seja, pessoal, diante disso, a gente pode concluir tranquilamente, né? Deixa eu resumir aqui para vocês o que foi feito, ó. Vamos lá. Essa primeira parte, acredito eu que está tranquilo, porque a inclinação tem que ser a mesma. Se a inclinação tem que ser a mesma, o Azinho pode ser 1 ou 2, tá? E no segundo caso aqui, os coeficientes lineares têm que ser idênticos. Para que o coeficiente linear seja idêntico, o Azinho tem que ser 2. Então, o nosso Azinho aqui como resposta vai ser igual a quanto? Igual a 2. Então, quer dizer que se o Azinho for igual a 2, as retas são o quê? Coincidentes. Maravilha! Beleza. Agora, para fechar com chave de ouro esse vídeo, vamos para o itemzinho C. Qual será a posição relativa entre as retas RS quando Azinho é igual a menos 3? Tá? Deixa eu copiar aqui, pessoal. Isso aqui tudo. Opa! Copiar essa expressão todinha. Vamos colocar no outro slide aqui para a gente poder rascunhar, tá? Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Ok. Aqui também, pronto. Maravilha. Ok, aqui eu vou limpar também essa segunda linha aqui que a gente não precisa, tá? Beleza. Estou reorganizando aqui, tá, pessoal? Itemzinho C. Puxar para cá. Aqui também, ó. Percebam que eu só estou assim, reorganizando, tá? O nosso rascunho aqui. Beleza, show. Então, vamos lá. Ele pergunta para nós qual que é a posição relativa delas quando o Azinho ele for igual a menos 3, tá? Então, no primeiro caso aqui, pessoal, tá tranquilo. Eu vou trocar, né? Vou trocar aqui o Azinho por menos 3. O que vai acontecer nesse primeiro caso, ou seja, para a reta R? Como é que a reta R vai se comportar? Bom, a reta R vai ser o seguinte, troca o Azinho por menos 3. Então, teremos y que vai ser igual a... vamos lá. Se esse Azinho aqui, gente, menos 3 aqui com mais 2, menos 1, vezes menos 1 ali lá de fora, vai ficar 1 positivo, ou seja, x sobre 4 menos 1. Beleza, então eu já tenho aqui no caso a equação, né, a equação da reta R. Agora, pessoal, na equação da reta S vai acontecer uma coisinha meio diferente, tá? Que eu vou fazer aqui, né, induzir ao erro aqui para comentar uma coisinha com vocês, tá? Veja bem, quando você trocar o Azinho por menos 3, o que vai acontecer aqui? Olha que interessante, pessoal. Y vai ser igual a, vamos lá, aqui, 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Menos 5 vezes menos 1, 5, tá? Jogo rápido, tá? Então vai ficar 5x. Agora aqui embaixo que está o problema. 5x dividido por quanto? Por 0. Ô, meu amigo, não pode não. Como é que não pode? Não é interessante, tá? E aqui também por 0. Professor, o que representa esse negócio? Lembra que eu falei com vocês que o valor que acompanha o x aqui, ele é o coeficiente angular? Pois é. Eu tenho certeza que numa aula de geometria analítica o seu professor falou também o seguinte, que o coeficiente angular, ele é a tangente, né? É a tangente, né, daquele ângulo, daquela inclinação. E se você lembrar também da sua tabelinha, né,
seno, cosseno e tangente, você, acredito eu, tá? Tô até assim, extrapolando aqui um pouquinho a questão. Lembra disso aqui, ó, que a tangente é o seno pelo cosseno, não é? Não é isso mesmo? Bom, tem um ângulo assim muito especial, que é o ângulo de 90 graus. Quando ele vale 90 graus, o seno vale 1, o cosseno vale 0. Ou seja, a tangente ela não existe assim para o valor de 90 graus. Então, peraí, se não existe é porque está dividindo por zero? A ideia é essa. Ali eu não tenho 5 dividido por zero, quer dizer o quê? Que a inclinação, no caso dessa reta, ela está exatamente na vertical. Essa aqui, no caso, é a interpretação geométrica, tá? A interpretação geométrica dessa reta ali, beleza? Então, pessoal, o que vai acontecer aqui é o seguinte, tá? Eu vou apagar, obviamente, né? Vou apagar esse rascunho que eu fiz aqui. Eu vou apagar, como é uma questão discursiva, eu não acho interessante, né, deixar dessa forma que eu fiz agora há pouco. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar na equação geral dessa reta, tá? Na equação geral dessa reta aqui, o azinho que vale menos 3. Então, vai ficar o seguinte, ó. Aqui no caso vai ficar, ó, 2 vezes menos 3 aqui, pessoal, menos 6 mais 1, menos 5. Então, vai ficar assim, menos 5x. Aqui, mais 0y, mais 5 igual a 0, tá? Maravilha! Então, teremos que isola o x nesse negócio todo, x que vai ser igual a 5 dividido por 5, x vai ser igual a 1. Ok. O que isso representa? Numa reta? É uma reta, tá? O x igual a 1, que nem eu falei com vocês, basicamente é uma reta que está exatamente na vertical, tá? Bom, a questão, né, poderia parar por aqui tranquilamente, tá? Se você pegar esse x igual a 1, trocar, né, na reta ali da reta R, você vai achar o valor do y. Você vai encontrar exatamente o ponto onde ela se encontra. Mas eu vou aproveitar aqui e vou um pouquinho a mais, tá? Vou um pouquinho a mais aqui para explicar para vocês outra coisinha muito importante. Passamos de conta que esse aqui, no caso, é o nosso plano cartesiano. O nosso plano cartesiano está um pouquinho torto, não tem perigo nenhum para fins de entendimento, tá? Nós sabemos que a reta R, no caso, possui a equação y igual a x sobre 4 menos 1, quer dizer que a reta R, ela vai cortar, né, aqui, ó, menos 1, certo? Ó, e quando y for igual a 0, o x vai ser igual a 4, tá? O x vai ser igual a 4. Então, tá aqui, ó. Fiz aqui de cabeça, tá, pessoal? Ó, rapidinho, ó. Y que vai ser igual a x sobre 4, tá? O que eu fiz ali, ó? Esse menos 1 aqui é o nosso coeficiente linear, nem tem que fazer conta. E esse 4 aqui é o seguinte. O ponto, né, que está sobre o eixo x, é que o y dele vale 0, né? Cadê? Ó. Quando o ponto está sobre o eixo x, quer dizer o seguinte, que a coordenada y dele vai ser igual a 0. Se ela vai ser igual a 0, então temos aqui, ó, 0, que é igual a x sobre 4 menos 1. Esse 1 passa para lá, vai ficar positivo, né? Então, 1 que vai ser igual a x sobre 4, x igual a 4, tá? Só mostrando aí por que eu coloquei o 4 ali, no caso, no eixo x, tá? Isso aqui é uma continha bem rápida mesmo, tá? O tempo que ele extrapolou da questão, mas vamos aproveitar. Ou seja, pessoal, olha que interessante. A nossa reta R, ela passa, no caso, por esses pontos. Então, isso aqui, no caso, para nós, representa o quê? A reta R, tá? Ela vai ser a reta R. De passo que a nossa reta S é uma reta que está exatamente na vertical, em que o x dele vale 1. Né? Então, você pode, né, no caso, fazer o seguinte. Aqui, no caso, é o pontinho igual a 1. Então, aqui, no caso, está a nossa reta S. As retas aqui, a posição relativa delas, elas são concorrentes, tá? Elas são concorrentes nesse pontinho aqui. Professor, como é que eu encontro esse pontinho? Oh, tranquilinho demais, velho. Olha só que interessante. Eu já sei que o x aqui tem que ser 1, né? O x aqui, ele vai ser igual a 1. Como é que eu vou encontrar o y desse negócio? Pega a equação da reta R. Y que é igual a x mais x, olha lá. Y que é igual a x sobre 4 menos 1. Troca, né? Troca esse x aqui por 1. Vai ficar o quê?
1 quarto menos 1. Gente, 1 quarto menos 1 é a mesma coisa que 1 quarto menos 4 quartos, tá? Ou seja, pessoal, o 4 aqui se repete baixo, em cima vai ficar o quê? Menos 3 quartos. Então, quer dizer que essas retas elas são concorrentes e se encontram em um ponto P cujas coordenadas são quais? 1 e menos 3 quartos. Tá, pessoal? Tá, belezinha? Tranquilinho? Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Ficou um pouquinho longo, né? Deu 1 hora e cacetada aqui nesse vídeo aí, certo? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Eu sei que, né, quando você dedica um tempinho para assistir um vídeo aqui, é um tempo precioso, tá? No mais, assim, bons estudos, boa prova e conte comigo aí, tá bom? Valeu, um forte abraço, tchau, tchau.